não agradava aos olhos do Senhor. E como naquela época não é diferente nos dias de hoje. Muitas coisas acontecem que entristece todos os dias o coração do Senhor. Muitas coisas que nós, humanos, faz muitas coisas no qual Deus ele abomina, se aborrece. Porque Deus ele criou a gente não para estar no pecado. E é como ele aqui no capítulo de Gênesis 6, que não contenderá o meu espírito, né? Ou seja, não contenderá o espírito do Senhor. E tem muitas pessoas que se diz ser do Senhor, mas contempla o Espírito de Deus. Não anda segundo, não anda conforme na presença do Senhor. Os comportamentos, os costumes, que isso entristece todos os dias. E o que me chamou mais a atenção aqui em Gênesis, que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Ele se arrependeu de ter feito, porque ele criou o homem para cuidar de tudo que ele tem feito. E muitas das vezes, irmão, a gente quer estar na presença do Senhor de qualquer maneira. E não pode ser dessa maneira. A gente tem que ser diferente. A gente todos os dias tem que largar os costumes, largar os hábitos. Aquilo que a gente tem o costume de fazer que não agrada aos olhos do Senhor. Os costumes, ou seja, as coisas como palavrões, né? A fofoca, a inveja, a ira e muitas das coisas. E isso entristece, Deus ele olha pra gente e ele entristece o coração. A gente tem que ser diferente. A gente tem que mostrar ser diferente. O cristão tem que mostrar ser diferente. Mas o que chama mais atenção também aqui ainda, que nessa época existiria uma pessoa justa, né? Que é Noé. Noé era um homem íntegro ao coração do Senhor. Ele era diferente, ou seja, Noé naquela época, ele não compartilhava conforme aquele povo naquela época fazia, né? E que a gente seja como Noé, seja diferente. Porque a gente não sabe o dia nem a hora que Deus vai vir para destruir. E se pega o pecado. Porque Deus vai vir. Deus vai colher os deles. E foi como nessa época que Deus ele deu a visão a Noé. Porque o povo naquela época estava muito rebelde, né? Muitas coisas que aconteceu, que Deus ele se arrependeu, como eu acabei de falar, e Deus ele deu essa visão a Noé que ia destruir, ia mandar o dilúvio. E junto com Noé, junto com seus filhos, Deus deu a visão que construísse a arca. E que na arca ele colocasse, o que chama mais atenção, que Deus ele falou com Noé, que ele fizesse a arca e que naquela arca ele botasse cada animal que ele tinha feito, né, que ele criou. E o que mais chama a atenção é que os animais, né, com todo respeito, é mais obediente do que ser humano. Será que naquela época, será que foi preciso Noé caçar um passarinho? Não. Porque era obediente ao Senhor. E Noé assim fez. Assim Noé, ele foi obediente ao mandato do Senhor. E assim que Noé construiu a arca e colocou cada animal dentro da arca,
E ainda Noé ainda convidou o povo para entrar na arca. Chamou o povo para entrar na arca. E o povo achava que Noé estava doido, maluco. E é assim que a arca se fechou, veio o grande dilúvio. E que a gente faça uma reflexão disso. Porque assim como os dias de Noé, assim como glória a Deus, aleluia. Assim como foi os dias de Noé, será também a vida do Filho do Homem, do Filho de Deus. Ou seja, Deus, ele vai vir, porque a palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor não mente. Então que a gente, a cada dia, ele venha se arrepender dos pecados, seja obediente à voz do Senhor, porque a gente tem que largar os prazeres da carne, largar o pecado, para que a gente tenha, querer a salvação eterna da nossa vida, tem convicção da nossa fé. A gente tem que ser diferente, a gente tem que ser como Noé, justo, íntegro aos olhos do Senhor, ser temente ao Senhor. E quando Deus falou com Noé, ele não se murmurou. E muitas das vezes Deus fala com a gente murmura. Muitas das vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus manda. Muitas das vezes a gente não quer mudar, a gente não quer descer, a gente não quer ser diferente. A gente quer que aquele ego do ser humano, eu vou fazer acontecer. Mas não tem que ser dessa maneira. A gente tem que ser como nós, foi diferente, fidelmente aos olhos do Senhor. Noé obedeceu. E que a gente também seja obediente.